Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossos corações e que possamos estar na noite de hoje refletindo um pouco mais, sobre o Evangelho de Jesus, sobre a mensagem consoladora que o Evangelho nos traz. Para a noite de hoje, especificamente, eu separei um texto da veneranda Joana de Ângeles, através da psicografia do querido Divaldo Pereira Franco, e que tem como título Paciência em Ti. E nessa mensagem, Joana de Ângeles inicia falando que um sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. Há pessoas que pensam, nossa, será que é possível estar neste mundo sem que tenhamos ao menos um acesso de cólera, um momento de explosão, diante de tantas coisas que acontecem externamente, diante de tantas coisas adversas que têm acontecido, e é impossível nós não nos irritarmos. E é nesse sentido que a mensagem da noite de hoje nos alerta que pensamentos como este, de que é impossível nós nos irritarmos, são pensamentos equivocados, que refletem muitas vezes um acesso de cólera, de raiva, não é reflexo do que está acontecendo fora, mas é reflexo do que está acontecendo dentro. É um reflexo da forma como nós estamos absorvendo as questões exteriores. É um reflexo de como está a nossa atitude mental diante dos acontecimentos, Então, toda vez que nós temos um acesso de cólera, um acesso de raiva, uma irritação, é um sinal de desequilíbrio emocional nosso, E a paciência, por outro lado, reflete a tranquilidade íntima, que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Existem pessoas que diante dessa situação mesmo que estamos vivendo, desse quadro de pandemia, em que muitos de nós tivemos mudanças muito bruscas nas nossas vidas, algumas pessoas se desesperaram. Muitas não conseguiram absorver mudanças tão drásticas, e é claro que a gente não coloca aqui aquelas pessoas que foram impactadas em coisas, em necessidades básicas para a sua sobrevivência e para a sua existência, porque a gente sabe que isso é realmente muito sério, e há pessoas realmente que tiveram assim muito sofrimento, muito impacto mesmo. Entretanto, nós temos pessoas que, apesar de não terem sido tão impactadas com relação a questões da matéria, das suas sobrevivências, nas suas necessidades básicas, ainda assim, essas pessoas se desesperaram ao não poderem sair de suas casas, ao terem suas rotinas modificadas, Muitas coisas aconteceram. E nesse momento, o que a gente percebeu foi o quê? Que para essas pessoas faltou uma confiança talvez maior na espiritualidade, na nossa essência divina, de nos colocar verdadeiramente diante da criação naquela postura de que seja feita a vontade do Pai, entendendo que estamos aqui espíritos em uma etapa de nossa trajetória evolutiva, passando por situações que devem servir para o nosso crescimento e para o nosso aperfeiçoamento.
E muitas vezes, diante da pandemia, diante dessa situação, a gente não conseguiu se perceber enquanto espírito imortal, enquanto espírito passando por uma situação em que deveríamos estar absorvendo e adquirindo valores, e nós nos desanimamos. E é aí que a paciência ajuda. É aí que a paciência é o santo remédio, porque quando a gente consegue esperar, quando a gente consegue ter serenidade, isso é confiar nos desígnios do Pai. A gente consegue se abrir ao entendimento de que realmente nada acontece por acaso. Quando a gente olha sob a ótica da matéria, o que a gente vê é dor. O que a gente vê são pessoas, né, com muitas dificuldades físicas, materiais, muitas questões que nós podemos lançar aqui. Mas se a gente olha sob a ótica espiritual, nós temos uma grande oportunidade de aprendizagem. Como aprender em situação tão adversa? É possível? Então a gente começa a pensar assim. E quando a gente fala isso, a gente não quer minimizar a dor de ninguém. A gente só quer dizer que a dor, ela pode ser um grande mestre, um grande professor da nossa vida. Um grande professor no sentido de nos trazer um crescimento maior. Então, quando a gente fala em termos da pandemia, por exemplo, que nós estamos atravessando, quando a gente pensa, o que a gente pode aprender disso? É possível que a gente aprenda alguma coisa? Então, a gente pensa na esfera individual. O que a gente pode aprender? Quando nós fomos colocados dentro das nossas casas, sem podermos sair, né? O que a gente teve que fazer? Primeiro, a gente teve que estar com a gente mesmo. A gente não tinha como fugir da gente. Não tinha como estar saindo toda hora, a qualquer momento. A gente teve que ficar com a gente. Então, a gente teve que reservar algum momento com a gente. Então, e isso parece trivial, mas não é. Porque muitos de nós vivemos como quase no piloto automático, seguindo quase aquela música, né, famosa que diz assim, deixa a vida me levar. E a verdade é que a gente precisa muitas vezes parar e ser capaz de conduzir a nossa própria vida. A gente precisa ser capaz de olhar para a nossa trajetória, estabelecer as metas, saber exatamente o que nós queremos, mas isso para algumas pessoas é extremamente difícil. Muitas pessoas não conseguem realizar esse tipo de exercício. E estar consigo mesmas foi um grande desafio. Descobrir realmente as coisas que gosta, seus valores, isso foi muito difícil para muitas pessoas. E foi dentro desse contexto que alguns acabaram perdendo uma oportunidade de realizarem um processo de autoconhecimento, de reflexão, e acabaram indo para um caminho de vícios, né? Porque a gente não pode negar que os estudos mostram que houve um aumento no consumo de bebidas alcoólicas nesse período da pandemia. E o que isso reflete? Justamente a incapacidade de muitos de lidarem com essa sensação de estarem consigo mesmos. Uma outra coisa que a gente pode pensar é no próprio convívio familiar. Muitos de nós reencarnamos em lares onde somos desafiados com familiares, né, que muitas vezes pensam diferente de nós, apresentam comportamentos desafiadores, e estarmos, né, ali em família, sendo, né,
o tempo todo colocados diante dessas situações difíceis, também foi uma oportunidade para que nós pudéssemos refletir na nossa postura diante da família, buscar uma aproximação maior com nossos familiares, voltar a ter um equilíbrio nessa relação de vida familiar, que muitas vezes o que a gente percebe é que a tecnologia tirou isso, né? Se a gente pensa nas famílias como um todo, onde nós tínhamos no passado uma estrutura que tinha certos problemas, né? Porque a gente pensa também numa família do passado que era muito movida muito mais pelo medo, onde não havia tanto diálogo, mas havia um espaço, por exemplo, nos momentos das refeições à mesa, onde a família poderia conversar. E isso aos poucos foi sendo minado por uma rotina acelerada dos grandes centros, onde um chega, o outro sai, cada um come em determinado momento, faz-se janta-se muitas vezes no sofá vendo a televisão e perde-se, né? Você muitas vezes tem núcleos familiares em que as pessoas se sentem muito solitárias porque não tem essa interação tão grande. E esse quadro de pandemia, ele propiciou isso, essa interação, esse maior convívio, né? Enquanto isso, assim, na teoria parece muito bonito, muito simples, mas para algumas pessoas isso foi extremamente desafiador, extremamente complexo estar diante, né, de opiniões, então, 24 horas por dia. Mas ainda assim, aqueles que puderam e conseguiram extrair coisas positivas, isso foi uma oportunidade, né? Entretanto, para outros, isso foi um motivo de rompimento. Há casais que falaram, não tem como, a pandemia veio para mostrar que não dá. Então, na verdade, a gente trouxe, né, essa questão da pandemia dentro do contexto, né, do texto da Joana, para que a gente pensasse o seguinte: independente do caminho que a gente tenha escolhido, a verdade é que o desfecho vai estar ali. Então vai chegar um momento em que aquilo vai passar. A pandemia vai passar, as coisas vão passar. Mas o desfecho vai ser de acordo com a escolha que a gente realizou. E a escolha que a gente realizou, ela pode nos auxiliar ou não. Então, aquele que tem paciência, ele se abre às influências benéficas da espiritualidade. Ele aguarda, ele confia de que é possível, né, que coisas melhores venham. E ele não se permite ir por caminhos de sombra, caminhos que comprometam ainda mais a sua existência. Agora, aqueles que se impacientam, né, que não têm, né, a capacidade de esperar, esses muitas vezes são os que se colocam em risco. São aqueles que vão se expor antes do término da pandemia, sujeitando-se a si mesmos e aos outros a contraírem a doença, adoecerem e, por exemplo, desencarnarem ou terem problemas físicos, né, que de repente nem estavam tanto na sua programação evolutiva, mas que foram decorrentes de escolhas desta própria vida, né? Porque nem tudo o que acontece na nossa vida é em função de coisas do passado. Muitas coisas são em função das escolhas que nós fazemos nesta própria vida. E muitos que se impacientaram, assim, muitos que não tiveram paciência, que foram para o caminho né, dos vícios, que começaram a beber, começam a trazer males físicos, porque se fragilizaram excessivamente, porque não tiveram essa confiança nos desígnios de Deus, né? Então, Joana nos diz que a paciência, ela vai refletir essa tranquilidade íntima. É muito importante que a gente consiga trazer isso. E não só nesse momento de pandemia, mas sempre. E nossa irmã continua o seu texto dizendo que o conhecimento da verdade propicia calma, pois que seja o homem saber o que lhe está destinado e como lográ-lo. Então, muitas pessoas, diante da adversidade, se desesperam.
Mas nós que somos espíritos, né, espíritas, que sabemos que a nossa vida não finaliza ali naquele momento, né, do túmulo, né, que aquilo ali é só uma passagem. É como se nós estivéssemos nos despindo desta vestimenta carnal, né, que é o instrumental que a gente usa, físico, para estarmos aqui nessa vida material. Mas que há toda uma existência, toda uma vida maior a nos esperar. Que isso é uma etapa do nosso desenvolvimento. Então, o conhecimento das verdades espirituais deveria trazer a todos nós a serenidade, a calma, porque nós sabemos que o hoje é uma etapa do nosso desenvolvimento. Aquele que já compreende a sua realidade espiritual, ele não se preocupa com o amanhã. Ele não se preocupa com o instante da morte, porque ele entende que aquilo é uma passagem. E ele vai se preocupar com o quê? Com o hoje. Porque ele entende que o ontem ele não pode modificar. Ele sabe que o futuro depende do hoje. E que se ele tiver um hoje bom, equilibrado, ele terá um amanhã reflexo deste momento presente. Então, o conhecimento da verdade, neste caso, nós podemos interpretar como o conhecimento da realidade espiritual, que nos dá tranquilidade e nos faz observar as diferentes situações da vida com um olhar diferente. Então, quando eu sou colocado numa situação adversa, ao invés de blasfemar, de reclamar, de me sentir, né, desamparado pela divindade, ao contrário, eu me sinto grato pela oportunidade de aprendizagem, pela oportunidade de estar vivenciando aquele desafio, a qual espero, enquanto espírito em evolução, ser capaz de passar com mérito, né? E a gente faz isso, né? E o espírito faz isso, o homem deve fazer isso de forma serena e tranquila. Então, tudo aquilo, né, que está destinado a nós vai acontecer. E o que é que está destinado a nós? Né? Isso aí também, muitos podem perguntar, mas como é que eu sei o que está destinado para mim, o que é o meu futuro? E aí a resposta é bem simples. Só que a gente não pode pensar isso sob a ótica da matéria. A gente tem que pensar isso na ótica do ser espiritual que nós somos, né? Então, o que está destinado para a gente? O progresso, a evolução. Porque todos nós somos essências divinas. Todos nós temos potências em nossas almas que vão nos levar a alcançar essa angelitude que há em nós. E Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele traz para nós quais seriam essas potências, né? E aí ele vai falar da vontade, que para que nós possamos alcançar, né, realmente, né, o nosso progresso, a nossa evolução, nós devemos ter vontade. O nosso pensamento, porque o pensamento ele gera forças pensamento que se expandem, né, que mobilizam energias, né? Então, o pensamento também é uma potência que trazemos em nossas almas. E o amor tão falado, né, e tão pouco vivenciado. Mas nós temos muito amor em nós. Nós precisamos é colocar esse amor em prática. Então, saber, querer e amar, né? Esses são instrumentos que nós temos. E muitas vezes, por não sabermos, né, trabalhar bem esses instrumentos, né, essas ferramentas, nós recebemos a dor. E a dor vem como um mestre, como algo que vai nos direcionar para o caminho que nós já deveríamos estar seguindo. Mas a gente ainda precisa da dor.
E a gente não tem esse entendimento ainda porque a gente vê sempre a dor sob a ótica da matéria, sobre a ótica do sofrimento. Mas é possível passar pelos desafios sem sofrer. É possível passar pelas situações difíceis com serenidade, equilíbrio, porque quando nós estamos diante dos momentos desafiadores da vida e que nós nos desesperamos, nós trazemos para nós muitas sombras que nos impedem de olhar e vislumbrar além do que aquela situação parece ser. Nós nos aprisionamos em pensamentos negativos, em crenças limitantes, e não conseguimos olhar além. Entretanto, quando a gente tem calma, quando a gente tem paciência, a gente se abre para que receba todas as vibrações, as intuições dos nossos amigos de escola que estão aí a nos amparar, nossos espíritos guardiões, nossos anjos da guarda, nossos benfeitores espirituais, que estão ao nosso lado, torcendo para que esse nosso momento seja um momento de progresso, de evolução, de crescimento para todos nós. Que eles torcem conosco, eles torcem para que nós possamos nos encontrar, nos conhecer e caminhar no sentido do bem. Então é preciso que tenhamos calma para que possamos estar abertos, né? E possamos realizar as melhores escolhas. E a veneranda Joana de Ângeles continua o seu texto dizendo: respeita o tempo, aplicando-o com correção e trabalhando sistemática e continuamente para alcançar as metas a que se propõe. Eu costumo dizer que nós vivemos numa geração tão acelerada que muitas vezes o aluno ele já está preocupado no retorno financeiro do trabalho antes mesmo de se formar. A gente está pensando sempre no futuro e a gente esquece de que precisa respeitar o tempo. Se a gente olha para o fruto, por exemplo, para se chegar ao fruto, você precisou primeiro plantar a semente, você precisou que crescesse aquela árvore, que aí sim, no momento oportuno, já maduro, aquele fruto fosse gerado. Assim somos nós nas diferentes esferas da vida. Muitas coisas precisam de tempo para maturar, mas a gente é ansioso, a gente quer que aconteça rápido, até mesmo quando a gente pensa na nossa evolução espiritual. Tem gente que fala assim: ah, mas eu nunca vou ser um Chico. Ixi, então sou imperfeito mesmo. Mas será que é assim que a gente deve pensar? Cada um tem um tempo, mas isso não deve ser justificativa para a gente estagnar. Cada um tem um tempo, que eu faça o melhor que eu posso no dia de hoje, que eu trabalhe da melhor forma possível no dia de hoje, que eu respeite meus limites, mas que eu entenda que eu sou um ser imperfeito, mas sou perfectível e devo buscar elementos de progresso, fazendo, né, me esforçando continuamente para alcançar as metas de progresso a que todos nós estamos destinados. E a nossa irmã ainda continua dizendo o seguinte: em todas as circunstâncias, comporta-se com equidade, pois saiba que as ocorrências da vida obedecem às leis de causalidade. Assim, submetendo-se-lhes sem deixar-se desarmonizar por fatores fortuitos, negativos. Desencadeada a ação, advirão os resultados, conforme o tipo de movimento desenvolvido. Então é muito importante que a gente não fique parado, que a gente sempre dê o primeiro passo, por mais difícil que seja.
Eu tenho falado bastante de uma lenda budista que eu li há pouco tempo, mas que eu acho que tem relação com o que a gente está falando na noite de hoje. Então, nessa lenda diz o seguinte, que o pai tinha um filho e tinha um gênio muito difícil, muito difícil. E ele estourava por qualquer coisa, explodia, e dizia, fulano tem um gênio difícil, né? Que é aquela desculpa que a gente sempre dá para essas pessoas que não conseguem ter calma e paciência. E aí, com isso, né, a pessoa ia perdendo cada vez mais amizades e tudo, e o pai falou, vamos fazer o seguinte, meu filho, cada vez que você perder a cabeça, eu quero que você pegue aquela porta ali, você vai lá e pregue um prego. E aí, foi assim que foi feito. O menino, no primeiro dia, o menino pregou 37 pregos. E aí, no segundo dia, mais alguns pregos, todo dia. Teve uma hora que a porta já estava cheia de pregos. Mas, com o passar do tempo, o menino começou a perceber que era mais fácil controlar o temperamento dele do que ficar pregando prego na porta. E aí chegou um momento em que ele já não tinha mais prego para pregar, porque, na verdade, ele não estava mais perdendo a paciência, ele tinha aprendido a controlar aquilo que ele chamava de um mau gênio. E ele chegou para o seu pai e falou, pai, estou muito feliz, olha só, não coloquei nenhum prego na porta hoje e estou conseguindo controlar meu temperamento. E o pai falou, que bom, meu filho, parabéns. Agora eu quero te dar um outro desafio. Para cada dia que você não perder a paciência com ninguém, não tiver um... Quero que você vá lá e arranque um prego. E o menino começou a fazer isso. E aí um belo dia ele chega para o pai todo orgulhoso e fala, pai, já não tem nenhum prego lá na porta. Tirei todos. Maravilha, já estou super equilibrado. Só que o que aconteceu? O pai falou assim, vem cá, meu filho, vamos lá dar uma olhada na porta. Quando eles chegaram na porta, o pai falou, filho, eu quero que você olhe bem aqui. Veja que essa porta está toda marcada com os furos dos pregos que você pregou. Hoje já não tem nenhum prego aí, né? Você está conseguindo controlar bastante seu temperamento, mas a porta ficou com muitas marcas. E assim também somos nós, né? E ele diz, ninguém pode tirar a nossa paz interior. Ninguém tem a capacidade de tirar o nosso equilíbrio interior a não ser nós mesmos. E naquele momento, o menino refletiu e pensou que realmente as suas ações, mesmo ele tendo aprendido a controlar o seu temperamento, aquilo que ele havia feito tinha deixado marcas em outras pessoas. E marcas nele mesmo. Então, quando a gente traz isso para essa reflexão, não é no sentido de que a gente não deve, né, valorizar o esforço, ao contrário. Ele começou a se esforçar para controlar o seu mau gênio. A gente não precisa sair pregando prego por aí, obviamente. Mas a gente tem que começar, né, a usar esse exemplo para o nosso dia a dia. Então, a gente não precisa pregar um prego, mas a gente pode se desafiar a ter um dia inteiro sem perder a paciência com ninguém. A ter um dia inteiro sem ter um mau pensamento. A ter um dia inteiro sem apontar o defeito do outro. E aí é onde a nossa irmã coloca que, desencadeada a ação, advirão os resultados. Porque num primeiro momento, a gente vai fazer isso ainda pensando, refletindo, com algum esforço, mas depois aquilo passa a se tornar natural, né? Os resultados passam a vir de acordo com o movimento, de acordo com o nosso esforço, né? E a pergunta é irritar-se, vale a pena? Vale a pena a gente se irritar tanto por causa de trânsito, por causa de coisas ruins que acontecem na vida? A gente sabe que não, porque fisicamente mais impactados somos nós mesmos. A gente sabe que quando a gente perde a cabeça, né, que a gente tem um acesso de cólera,
equivale a um esforço, a energia para o nosso corpo equivalente a 8 horas de trabalho ininterruptos. Porque a gente leva nossas glândulas suprarrenais a produzirem muito mais adrenalina, que vão sobrecarregar muito mais o nosso plexo cardíaco, nosso coração vai ter que funcionar de uma forma muito mais intensa. A gente começa a mexer com o metabolismo de glicose, com o metabolismo energético nas nossas células, que leva a um estado depois de cansaço, de desânimo, de irritação. E aí, adianta a gente se irritar? A gente só vai fazer mal ao nosso próprio corpo físico, né? E aí a Joana chega para a gente e diz assim: irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. Então, os acontecimentos da vida estão aí. Adianta a gente se irritar? A pandemia está aí. Adianta a gente se irritar? Tem gente que sai na rua sem máscara. Adianta eu ficar irritado? Não é melhor eu dar o exemplo, botar minha máscara e sair daí com uma atitude positiva, equilibrada? Né? Tem gente que não respeita. Então, eu respeito. Eu não posso mudar o outro, mas eu posso me modificar. Eu não posso mudar o comportamento de ninguém, mas eu posso mudar o meu. Eu posso mudar a minha atitude mental. Lembrando sempre que ninguém é responsável por tirar o nosso equilíbrio interior, a não ser nós mesmos, a não ser que nós permitamos, né? Então, Joana continua: desse modo, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. Paciência é um grande remédio para todos os males da nossa vida. Nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. Nas lutas de predomínio, espera no teu lugar. Nos choques da ambição, permanece em paz. Usa a paciência como instrumento de luta, não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem assodando as tuas resistências. Tem gente que chega e fala assim: mas isso sempre acontece comigo. Ai, parece... E aí a gente para. Será que sempre acontece por quê? Será que você aprendeu a lição da primeira vez que aconteceu? Será que realmente você se abriu a um entendimento pleno daquilo? Então, a gente tem que estar aberto a isso também. E com paciência, a gente consegue muita coisa, né? E às vezes a gente acha que tem que estar... Não é. Ser paciente, gente, não, a gente não pode confundir. Achar que a pessoa que é paciente é a pessoa que está ali sem agir, não. A paciência é um instrumento de luta. Você vai confiar e você vai seguir adiante. Paciência não é inércia. Paciência é ação, mas ação equilibrada. Ação com racionalidade. E nossa irmã continua: cada experiência te brindará maior capacidade para outros cometimentos, forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas. Assim, fica alerta e paciente. E aí, como é que a gente pode fazer para se manter alerta e paciente? A gente pode usar o recurso tão valioso, né, que nós recebemos, né, como orientação de Jesus, que a gente esquece, né, o orar e vigiar. Quantos de nós somos invigilantes? Quantos de nós, né, muitas vezes sequer refletimos em como estamos orando, como estamos nos conectando com a espiritualidade de escola? Porque a gente pensa assim: eu vou orar, vou fazer o Pai Nosso, vou pedir, mas a gente agradece a oportunidade, a gente agradece pelo que a gente já é capaz de fazer, a gente agradece por tanta coisa que a gente já consegue superar. A gente muitas vezes vai, no momento de orar, suplicar por coisas as quais a espiritualidade não pode fazer por nós. Muitos de nós suplicamos assim: ai meu Deus, me dê paciência. A gente pede errado, a gente não sabe nem pedir. Porque quando a gente pede paciência,
Sabe o que a gente recebe de troca? A gente recebe um monte de situação desafiadora para a gente aprender a ter paciência. Porque como é que alguém vai dar paciência para alguém? Ninguém dá paciência para alguém. O que os espíritos amigos podem fazer é nos colocar diante dos desafios para que a gente aprenda a ter paciência. Porque nós estamos aqui numa vida coletiva, mas o desafio, o crescimento, ele é individual, é nosso. Então devemos orar e vigiar constantemente, de forma paciente, esperando em Deus, acreditando que somos potências divinas, que estamos aqui num caminho de progresso e que não há mal que dure para sempre. E que o mal, muitas vezes, é a forma como nós o enxergamos. E muitas vezes aquilo que parece o mal não é necessariamente mal. É uma forma que a espiritualidade, que a divindade tem de nos chamar de volta a um caminho de crescimento. Mas isso, às vezes, quando a gente olha sob a ótica da matéria, é muito difícil da gente compreender. Mas conhecendo a lei da justiça, compreendes que somente te acontece conforme a necessidade da tua evolução. Não te aflijas, nem te apresses. Sem tardança, porém com paciência, atua sempre, aguardando o correto resultado das tuas realizações. E aí, a gente vê que com paciência conquistarás tudo após te haveres conquistado a ti mesmo para o bem e para a paz. Então, meus irmãos, a gente só vai conseguir crescer quando a gente conseguir se ver, quando a gente conseguir o autoconhecimento, quando a gente conseguir olhar para a gente. E aí, quando a gente fala autoconhecimento, não é na tentativa de culpa, de, mas eu sou tão imperfeito ainda, tem tantas limitações. Não, a gente tem que ter também autocompaixão. A gente tem que ser capaz de se olhar e falar, eu ainda tenho algumas limitações, mas eu tenho muita vontade de seguir no caminho do bem. Então eu vou movimentar os meus pensamentos na direção do bem, as minhas ações na direção do bem. Eu vou vibrar com coisas positivas que me permitam estar nesta sintonia mental boa, positiva, para que eu conquiste os valores que eu preciso, mas que eu mantenha equilíbrio e paz em todos os momentos de minha vida. Bem, meus irmãos, com essa mensagem de Joana, a gente espera que por mais que a vida se apresente cheia de desafios, por vezes dolorosa, por vezes, parece que a gente não vai ter forças para passar por aquilo, mas a gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar na nossa essência divina. A gente precisa acreditar que há uma potência divina em todos nós e que nós somos capazes de mobilizar energia e força de uma forma que nós mesmos não conseguimos ainda imaginar. Enquanto nós estamos aqui fazendo a reflexão de tão valorosa página de Joana, o nosso instrumentário física, carnal, está todo em movimento. Nós temos milhares de células funcionando, inúmeros processos bioquímicos, trocas energéticas acontecendo, sinalizações intracelulares. Uma maquinaria muito complexa é mobilizada para que nós possamos estar aqui, nesta oportunidade de vida física. E nós precisamos valorizar isso, entendendo que respeitar essa nossa indumentária carnal é sim oferecer a este corpo físico um bom alimento, oferecer a este corpo físico movimento, atividades físicas, alimentação saudável,
mas é também oferecer a esse corpo físico equilíbrio, serenidade, tolerância, compaixão e, acima de tudo, amor. Que possamos nos amar para que amemos aos nossos irmãos, porque a nossa relação com o outro é reflexo da relação que temos conosco. Se eu me amo, eu sou capaz de amar o outro também. Se eu tenho tolerância comigo, eu sou capaz de ter tolerância com os erros do outro também. Que possamos, meus irmãos, a cada dia, com paciência, darmos um novo passo na direção da luz. Muita paz em todos os corações. Que Jesus nos abençoe.